Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das strings e vamos ver outra operação que também é muito importante na resolução de problemas que envolvem strings, que é a operação de concatenação. Então, concatenar significa juntar, né, duas strings. Então, se você tem um string A e um string B, e você coloca concatena nessas duas strings, então você vai colocar um string após a outra. Então, primeiro você vai colocar o conteúdo de A, por exemplo, e depois você vai colocar o conteúdo de B, se você estiver concatenando, né, A com B. Então, nessa aula a gente vai ver essa operação. Então, a gente vai aqui escrever uma função que vai receber duas strings e vai concatenar essas strings. E a gente vai escrever, né, um programa para utilizar essa função, né, que é a que vamos definir. Então, concatenar o que é? Concatenar é colocar, né, uma string após a outra. Por exemplo, a concatenação de A com B é AB, ou seja, o B é colocado após o A. Que a gente tem um exemplo, foi pedido, ó, informe o texto, ele digitou algoritmos, informe o segundo texto, ele digitou traço BTI, então se a gente for concatenar, a gente vai colocar o primeiro e depois o segundo, então colocamos algoritmo e depois traço BTI, por isso foi impresso aqui algoritmos traço BTI. Vamos começar a escrita do nosso programa, então a gente sempre começa um programa incluindo a biblioteca stdio para ler informações de teclado geradas na tela, o int main, e aqui a gente vai definir a primeira string S1, vamos dizer que ela tem tamanho, colocar aqui 11. Criar aqui uma segunda string e vamos dizer que ela tem tamanho 5. Beleza, então vamos fazer aqui printf, informe o primeiro texto. Vamos fazer aqui um scanf para ler esse primeiro texto. Então, %S, porque a gente está lendo um string, vai para S1. Vamos fazer printf novamente. Pedir agora para informar o segundo texto, né? Informe o segundo texto. Colocar 2 pontos aqui, /0. Vou aproveitar e colocar 2 pontos aqui também. Beleza, agora a gente vai ler esse segundo texto. Então, scanf vai ler o conteúdo desse texto e vai jogar agora dentro de S2. Beleza, então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma função void chamada de concatena. Beleza, concatena vai receber um string S1 e um string aqui S2. Ok, aqui a gente vai criar um int i. Então, se eu vou concatenar, eu vou ter que criar um string que ela seja capaz, né, de caber os caracteres das duas strings. Então, vou analisar aqui, né? A primeira tem 10 e a segunda tem 5. Então, no caso, se eu quero colocar 10, se eu quero colocar 11 na primeira, né, mais 5 na segunda, então teria que declarar essa primeira como 16, porque ela vai caber os 11 dela, mais os 5 que eu vou colocar dessa segunda string. Beleza, então aqui eu vou fazer o que? For igual a 0 e menor que... Na verdade, eu vou caminhar aqui em S2, então S2 na posição I, enquanto for diferente de /0, ou seja, do final da string, a gente ainda não chegou ao final de S2 e mais. Então, vou caminhar nos caracteres de S2. Cada vez que eu caminhar, né, eu tenho que jogar esse texto dentro de S1. Então, pelo que a gente tinha colocado antes, né, S1... Se a gente seguir aqui o padrão, S1 ele começava da posição 11, né? Mas a gente não tem como saber, né, especificamente onde é que, no caso, S1 a gente colocou 11 caracteres, né? Mas o usuário poderia digitar 1, 2 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar em S1 primeiro.
caminhei em S1 sem fazer nada, certo? Então vou fazer o que? Outro for aqui. Eu vou dizer que J vai começar de I. Criei só outra variável J para nos ajudar a caminhar. Beleza, aqui eu vou caminhar nessa segunda e S2. S2 na posição I for diferente de /0. Vou colocar aqui J++. Então aqui não é mais a posição I, aqui é a posição J. Estou caminhando aqui dentro de... Estou caminhando aqui no caso dentro de S2. E eu vou dizer na verdade que J aqui começa de 0, né? A gente vai começar da primeira posição aqui de S2. Beleza. Então aqui que eu vou fazer? Eu já caminhei dentro de S1, ó. Aí o I vai ficar onde S1 termina. Então o que é que eu vou dizer aqui? Que S1 na posição I vai receber o S2 que está na posição J. Eu vou fazer um I++ para poder preencher, né, a próxima posição de S1. Então o que é que eu fiz aqui? Primeiro eu identifiquei onde é que está o fim de S1. Depois eu caminhei em S2 e vou colocando, ó, no fim de S1, vou colocando os caracteres que estão aqui em S2. Beleza. Então aqui eu estou fazendo, né, com que S1 tem o conteúdo que eles tinham anteriormente, mais o conteúdo aqui de S2. No final eu só digo que S1 na posição I vai receber o /0. Beleza, aqui embaixo eu vou fazer o que? Chamar essa nossa função, a gente chamou de concatena. Eu vou passar o que? S1 primeiro e depois S2. Para jogar, ó, todo o conteúdo foi digitado em S2 dentro de S1. Por fim, aqui eu faço um printf. Colocar aqui texto completo. Colocar %S e vou colocar aqui S1. Porque S1 agora vai ter o texto completo, né? Vai ter o texto de S1 mais o texto aqui que foi colocado em S2. Beleza. Então antes de executar, eu vou fazer aqui colocar aqui um show memory start igual a 65.520. Beleza, vou colocar aqui um ponto e vírgula em forma do texto. Vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Beleza, executou. Que a gente tem a memória, ó. Tem um conteúdo aqui de S1 que a gente colocou como 16 caracteres. Então vai do 0 até o 15. E aqui a gente tem o S2, né? O S2, ó, vai do 0 ao 4, porque ele tem 5 caracteres apenas. Agora eu vou preencher S1. Vou preencher S1 ó, com valor algoritmos. Beleza, S1 ó, tem os valores. Na posição 0 tem o A, algoritmos. Então, onde S1 finaliza é aqui na posição 10. Beleza. Agora eu vou colocar o segundo texto, traço BTI. Então, em S2, ó, foi armazenado o valor. Primeiro, na posição 0, está o traço, depois o valor BTI. Beleza, agora eu vou chamar concatena, passando essas duas strings. Beleza, eu estou fazendo o que agora? Ó, caminhando sobre S1. S1 é o texto, né, que tem algoritmos. Então, caminhando na posição 0, o valor que está na posição 0, seja o A, é diferente de /0? Sim, então vou para frente. O I vai para 2. O que está na posição 1, o L, é diferente de /0? Sim, vou para frente. O que está na posição 2, seja o Z, é diferente de /0? Sim, vou para frente. O que está na posição 3, seja o 0, é diferente de /0? Sim. Então, vou para 4. O que está na posição 4, o R, é diferente de /0? Sim. Vou para 5. O que está na posição 5, o I, é diferente de /0? Sim. Vou para 6. O que está na posição 6, o T, é diferente de /0?
Sim. Vou para 7. O que está na posição 7, o M, é diferente de barra 0? Sim. Vou para 8. Está na posição 8, ou seja, o O, é diferente de barra 0? Sim. Vou para 9. O que está na posição 9, o S, né? É diferente de barra 0? Sim. Vou para 10. O que está na posição 10 é um barra 0. Barra 0 diferente de barra 0? Não. Então já encontrei o I, ó. Ficou exatamente com o valor de onde S1 termina, ou seja, da posição 10. Aí o J agora começou de 0 e eu vou caminhar sobre S2. Então, quem está na posição 0 de S2, J tem um valor 0. Quem está na posição 0 é o traço. Beleza, traço é diferente de barra 0? Sim. Então, eu vou jogar em S1 o valor traço. Então, S1 agora tem o algoritmo, mas tem também o traço. Beleza, o I aqui foi para 11 e o J foi para 1. O que está na posição 1 de S2, ou seja, o B, é diferente de barra 0? Sim. Então, vou jogar esse B, ó, dentro de S1 na posição qual? Na posição 11. Então, na posição 11 eu joguei aqui o B. Beleza, o I foi para 12 e o J foi para 2. O que está na posição 2 de S2, ou seja, o 3. Está na posição 2, na verdade, é o T. O T é diferente de barra 0? Sim. Então, vou jogar esse T, ó, lá em S1 na posição, que posição? Na posição 12. I vai para 13. O que está na posição 3 de S2 é o I. O I é diferente de barra 0? Sim. Então, vou jogar esse I lá em S1, ó, na posição 13. Posição 13 eu vou jogar o I. J++. Então, vou pegar aqui, né? B2 na posição 4. Que J tem o valor 4. É diferente de barra 0? Não. Então, diz que S1 na posição I, ou seja, S1 na posição 14 é igual a barra 0. Para indicar que o fim, né, dessa string, esse valor foi retornado, né, e aqui foi impresso. O texto completo, algoritmos-bti. Então, S1 ficou com a concatenação, né, do primeiro texto mais o segundo texto. Beleza? E para fazer isso, a gente caminhou em S1 para ver onde ele terminava. E depois a gente jogou todos os caracteres de S2 dentro de S1. No finalzinho, né? A partir de onde S1 finalizou. Beleza, pessoal? Essa foi a operação de concatenação de strings. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.